Boa noite. Hoje nós vamos estudar no nono ano a página 44, que são as relações entre os coeficientes e as raízes das equações. Vocês observaram que já tem alguma coisa copiada. Eu já copiei para agilizar um pouco o processo, mas eu vou explicar cada parte dessa, certo? Então vamos lá, as relações entre os coeficientes são o quê? Soma e produto do resultado da equação de segundo grau. João Paulo, mas o que quer dizer isso? Por exemplo, a soma, quando vocês descobrirem x1 e x2, vocês vão fazer o quê? Somar os dois resultados, seria a soma. E o produto, você multiplicaria os dois resultados. Mas, João Paulo, precisa fazer a equação completa? Não. A equação não necessariamente tem que ser feita completa. Tem uma fórmula. Aqui vai ser a fórmula da soma. Vou explicar para vocês. Mas, João Paulo, eu preciso fazer tudo? Não. Quando eu terminar o processo da resolução aqui, vai resultar em uma continha simples. É ela que vocês vão utilizar. Vamos lá. Primeiro passo. Quando nós fazemos uma equação de segundo grau, nós usamos duas fórmulas simples. A primeira, delta igual b ao quadrado menos 4 vezes ac, para descobrir o valor de delta. E após descobrir o valor de delta, nós fazemos a outra fórmula, que é x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o valor de a. Que aí sim eu vou descobrir o valor de x uma linha e x duas linhas, ou x1 e x2. Logo, essa fórmula, observem que ela está dividida em duas. Por exemplo, o x1 vai ser menos b mais raiz de delta dividido por 2 vezes a. E o x2 será menos b menos o valor de delta dividido por 2a. João Paulo, o que quer dizer isso? Quando nós pegamos a fórmula original, nós temos mais ou menos o valor de delta. O valor de mais quer dizer que nós vamos descobrir o valor de x', ou x1. O valor negativo, nós vamos descobrir x duas linhas, ou x2. Como eu quero saber a soma entre eles, eu tenho que somar as duas contas. Somar essa fórmula que é para descobrir o valor de x', mais a fórmula que é para descobrir o valor de x duas linhas. Então, coloquei as duas aqui. X' apenas positivo, x duas linhas negativo. Vamos eliminar o parênteses, porque nós temos esse sinal de mais. O que acontece? Quando o sinal é positivo, não altera nenhum sinal que está dentro do parênteses. Então, só teremos essa conta. Menos b mais raiz de delta dividido por 2 vezes a. E aqui ficaria menos b menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Chegando aí, observem que nós temos o quê? Frações. Se temos frações e é uma subtração, nós temos que tirar o MMC. Como os denominadores são iguais, só vamos repetir. Não é obrigatório tirar o MMC, que ficaria 2a. E aqui nós vamos cancelar os opostos. O que são opostos? São números iguais com sinais diferentes, ou variáveis iguais com sinais diferentes. No caso, eu tenho mais raiz de delta e tenho menos raiz de delta. O que é que eu faço com os dois? Cancelo. Por que eu não vou cancelar o b? Porque eles têm o mesmo valor, só que eles também têm o mesmo sinal. Os dois são negativos. Quando dois valores são negativos, nós juntamos. Então, menos b e menos b vai dar menos 2b. Chegando aqui, nós fazemos o quê? Simplificamos. Por quanto? No caso, por 2. Porque os dois números são divisíveis por 2. E aí nós encontramos a primeira fórmula, que vai ficar, simplificando por 2, 2b dividido por 2, b. 2a dividido por 2, a. Negativo. Então, na soma, a primeira fórmula será menos
B dividido por A. Para simplificar para vocês, eu vou explicar também o produto. Por quê? Muitos cálculos vocês vão descobrir sem precisar fazer a equação, se souber a fórmula da soma e do produto. Certo? Vamos ao produto. Lembrando, alguma dúvida, podem rever o vídeo várias vezes e ainda podem entrar em contato comigo, que eu vou estar tirando qualquer dúvida que surja nesse decorrer. Produto das raízes, o mesmo processo. Temos o valor de x', a formulazinha. Temos o valor de x, duas linhas. Qual a diferença? Na soma nós somamos. Óbvio. E temos que tirar o MMC quando necessário. Já no produto nós vamos multiplicar os termos. Então ficaria menos b mais raiz de delta dividido por 2 vezes a vezes menos b menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Na multiplicação, como vocês sabem, multiplicamos os numeradores e os denominadores. Tudo é multiplicado. Não tira-se MMC, apenas multiplicam os termos. Então vamos lá. B vezes B. Colocar aqui abaixo. B ao quadrado. Alguma dúvida? É mania, não... Então, e aqui nós vamos ter o outro processo. Mais com menos, menos, delta vezes delta, raiz de delta ao quadrado. Dividido por 2 vezes 2, 4, a vezes a ao quadrado. Como nós sabemos, não temos como juntar b ao quadrado e delta. Só que delta, nós sabemos que para descobrir a fórmula de delta, para descobrir o resultado de delta, nós temos uma formulazinha básica. Que é isso que nós vamos fazer. Vamos transformar delta nessa fórmula. Que vai ficar b ao quadrado menos... Qual é a fórmula de delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tudo isso dividido por 4A ao quadrado. Deixa eu fechar o parênteses. Que fica 4A ao quadrado. Chegando aqui, ó, vamos eliminar o B. Tirar esse parênteses para facilitar. Eliminamos o B porque esse é positivo e esse é negativo. Nos restando apenas... Deixa eu ver onde eu vou apagar essa parte. Nos restando menos 4AC dividido por 4A ao quadrado. Chegando aqui o mesmo processo. Simplificação, ó. Cancelei o 4. O A subtém-se que tem 1, porque não tem expoente. Subtraímos. 1 menos 2 ficará A embaixo, elevado a 1, que não é obrigatório colocar. E em cima apenas o C. Então a fórmula seria C sobre A do produto. João Paulo, vai servir para que isso aí, na verdade? Vou explicar. Agora eu vou colocar um exemplo com números, já que eu sei a soma e o produto dos valores. X ao quadrado
mais 4x menos 5 igual a 0. Se eu pedisse o resultado dessa equação, vocês teriam que fazer o quê? Valor de delta. E após o valor de delta, eu descobri x1, x2. Como eu sei a fórmula de soma e produto, vai facilitar para mim. Por exemplo, eu vou descobrir a soma. A soma é menos b dividido por a fórmula. Qual o valor de b, então? A é 1, b 4 e c menos 5. Que isso a gente já ia fazer de qualquer jeito, que é descobrir o valor de a, b e c. A sempre vem acompanhado de x ao quadrado, b sempre vem acompanhado da variável x, e c é chamado termo independente porque ele vai vir apenas o número, o algarismo. Chegando aqui na soma, ó, só utilizar a fórmula da soma. Menos b, eita, bzinho feio, dividido por a, que vai ficar menos 4 dividido por a, que é 1, que vai dar igual a menos 4. Agora eu vou usar a fórmula do produto. C dividido por a. C é menos 5 e a é 1, que vai dar menos 5. Então, quais são os dois números que somado dá menos 4 e multiplicado dá menos 5? Continuando, para agilizar o processo, eu fiz aqui alguns cálculos. Por exemplo, quais são os números que eu posso somar e dar menos 4? Aí eu coloquei menos 2 mais menos 2, menos 4. Menos 1 mais menos 3, menos 4. 0 mais menos 4, menos 4. 1 mais menos 5, menos 4. E 2 mais menos 6, menos 4. Por que eu coloquei isso e todas deram menos 4? Porque a soma dos termos diz que o resultado é menos 4. Então, coloquei alguns. Só que ele diz que quando eu somo os dois valores, tem que dar menos 5. Então, eu pego as mesmas contas e multiplico. Tipo, menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo, não é menos 5, que é o outro valor que eu estou procurando. Menos 1 vezes menos 3, 3. 0 vezes menos 4, 0. 1 vez menos 5, menos 5. Então, quando eu multipliquei esses dois termos, deu o produto, que seria esse. E quando eu somei os dois termos, deu a soma. Logo, quem seria x1 e x2? x1 seria 1 e x2 seria menos 5. Uma fórmula prática, fácil de fazer e rápido. Ou vocês também podem usar a fórmula antiga, que dá a mesma coisa. Vou copiar a conta, resolver todinha e mostrar para vocês que dá o mesmo processo. Logo, vocês... João Paulo, qual a fórmula correta? Na verdade, essa fórmula que eu acabei de explicar, ela é correta, ela é aceitável, só que o melhor para vocês é o que vocês conseguem fazer com mais facilidade. Logo, vocês podem fazer ela ou podem fazer a equação completa, só que vocês vão perder um pouco mais de tempo. Isso também não quer dizer que esteja errado, certo? Então, ó, x ao quadrado mais 4x menos 5 igual a 0. Pronto. Essa equação é a equação de segundo grau completa porque nós temos os três termos, o termo A, o termo B e o termo C. Então vamos fazer, vou fazer até um pouco mais rápido, porque vocês já conhecem bem esse cálculo. Então, ó, A, B e C. Sempre que nós vamos fazer uma equação, primeira coisa que temos que fazer é identificar os termos A, B e C. No caso, A é 1, porque não tem nenhum número na frente do x ao quadrado. B, 4, positivo. E C, menos 5. Observação e muito cuidado.
os sinais têm que acompanhar os números. Primeira fórmula. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituímos, tiramos as variáveis e utilizamos os valores encontrados aqui no início da conta. Logo ficaria delta igual B é 4, então 4 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, e C, que é menos 5. Outro detalhe importante, observaram que o menos 5 eu coloquei entre parênteses. Por quê? Porque ele é negativo e temos que fazer o jogo de sinais. Logo, delta seria igual a 4 ao quadrado, seria 16. Aqui o jogo de sinal inicia-se do menos 4. Ó. Menos, como não tem sinal aqui no 1, subtém-se que ele tem um sinal de mais positivo. Então, menos com mais, menos, menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 5, 20. Somamos e descobrimos o valor de delta, que seria 36. Chegamos aí, vamos descobrir x', x duas linhas. Então, segunda fórmula, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o valor de a. X seria igual, mesmo processo, substituímos todas as letras delta por números. Então, menos da fórmula, que não pode esquecer, ele sempre vai aparecer, independente do valor de b ser positivo ou negativo. Se ele for negativo, vocês colocam entre parênteses e faz o jogo de sinal. Então, b é 4, mais ou menos raiz quadrada de delta, que vai ser substituído pelo número 36, dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1. Aí vamos eliminar essa radiciação e fazer x', x duas linhas. X vai ser igual a menos 4, mais ou menos, raiz quadrada de 36, 6, dividido por 2 vezes 1, 2. Chegando aqui, nós temos x1, que seria positivo. Essa conta positiva seria menos 4 mais 6 dividido por 2. E x duas linhas, que seria esse número, essa mesma conta negativa, que seria menos 4 menos 6 dividido por 2. Então vamos lá. Menos 4 mais 6, 2. Por quê? Eu devo 4, tenho 6 para pagar, me restam 2. Como me restou, ele fica positivo. Então, 2 dividido por 2, x1 ou x' seria igual a 1. Já x duas linhas seria igual. Observem que eu tenho duas dívidas. Eu devo 4 e eu devo 6. Se eu devo 4 e eu devo 6, ao todo eu devo 10. Dividido por 2, então eu vou ficar devendo 5. Observe que esse resultado é o mesmo encontrado na fórmula anterior que eu fiz com vocês aqui, num processo muito mais simples e rápido. Em seguida, após essa breve explicação, vocês vão ter uma atividadezinha na página 46. Eu quero que vocês façam ela. É pouquinho. 3 questões. Pouquinho, não é tão extensa. Então, eu quero ela para a próxima aula. Viu? Aí, na segunda-feira, a Marilene provavelmente coloque um horário fixo de aula para matemática. Não sei especificar ainda o dia, mas eu acredito que vai ter um dia específico para cada professor, como ela comunicou, e ela vai repassar para a gente.
Quando ela repassar, aí eu aviso para vocês, coloco no grupo. E aí nós vamos ter uma aula semanal de matemática, um dia de matemática, um dia de geografia, tudo normalzinho. E aí vocês vão ter 8 dias para responder cada atividade, viu? Um abraço, até a próxima. Fui!